No vídeo de hoje eu quero te falar sobre um comprometimento, uma cobrança que foi feita pelo técnico Eduardo Cudê após a vitória contra o Bolívar e que vai deixar muitos colorados felizes, aqueles que estavam até com um certo receio do Campeonato Brasileiro. Além disso, também eu quero te trazer mais algumas informações sobre o treino dessa quinta-feira no CT Parque Gigante, a penúltima atividade antes do jogo contra o Goiás. Eu quero te falar aqui sobre alguns problemas que o técnico Eduardo Cudê enfrenta e não são poucos. Apesar da classificação agora para a semifinal da Copa Libertadores e o Inter no qual vai descobrir o seu adversário logo mais na partida contra o Fluminense e Olímpia, eu quero te trazer aqui no vídeo de hoje mais alguns detalhes de alguns bastidores que o técnico Eduardo Cudê articula para o futuro do Internacional agora dessa parada de data FIFA que vai ter. Então, só antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos aqui a mais informações sobre o Internacional. E no vídeo de hoje eu quero te atualizar aqui realmente com os bastidores do Internacional. Mas só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e ativar também o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição ou no teu navegador tem a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, que patrocina a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e utilizando o cupom CANALTN tu ganha um bônus de até R$ 500 dentro do teu primeiro depósito, e se tu colocar no mínimo 50, tu ganha mais 50 em apostas grátis, então não perde tempo e aposta agora mesmo a Betano, que é a maior casa de apostas do Brasil, tá bom? Vamos começando então aqui com as informações sobre o Inter, que treinou agora nesta quinta-feira à tarde, e eu quero te trazer aqui algumas atualizações sobre o treino, apesar de ter sido aberto apenas no começo, na primeira atividade de aquecimento, e depois logo foi fechado pela imprensa, pela assessoria de imprensa do Internacional. Mas o que a gente conseguiu perceber desse treino dessa quinta-feira? Primeiro, o técnico Eduardo Cudê tem alguns reforços. O Rômulo, que já tinha sido relacionado contra o River Plate, está treinando realmente de maneira normal. Acredito eu que contra o Goiás, inclusive, deve entrar no segundo tempo. Além do Rômulo, Gustavo Campanharo, que também estava com uma lesão na coxa, hoje treinou de maneira normal, assim como na quarta-feira. Ou seja, o Gustavo Campanharo é mais um jogador que está de volta e está à disposição do técnico Eduardo Cudê. Ou seja, o Cudê volta a ter duas opções ali no setor de meio campo. Dois volantes voltam a estar à disposição. O Campanharo muito possivelmente a partir agora deve se tornar uma terceira opção ali, de Johnny, Gabriel e depois ele. E o Romulo acho que vai ser uma reserva do Maurício, ou até mesmo um jogador ali que pode também jogar até mesmo na função do Johnny. Mas acho que o Rômulo vai ser um jogador que o técnico Eduardo Cudê vai querer botar ali aberto pela direita. E obviamente também para ser o reserva do Fabrício Bustos, já que ele também faz a lateral direita. Inclusive, em alguns treinos ele até treinou como lateral direito assim na chegada do Cudê. Então, acho que é um jogador que nesse momento também pode fazer essas duas funções. Luiz Adriano também treinando de maneira normal. Vitão, todo mundo sabe, esse é um jogador que só deve voltar daqui 3 semanas. Mas eu quero te falar aqui sobre um problema que o Cudê vai enfrentar para o jogo contra o Goiás, que é o fato de ter 8 estrangeiros. E o problema que vai ser para o Cudê ter que cortar um dos estrangeiros. E aí, obviamente, sobram 3 opções para ele cortar, até porque as outras 5 é muito difícil, como Valência, Rocher, Gabriel Mercado, Charles Arangues e Fabrício Bustos. Esses jogadores ele não vai cortar. Ele vai cortar os jogadores que são para compor elenco, então no banco de reservas, como o Nico Hernandes, o Gumalo ou o Carlos de Pena. Um desses 3 jogadores vai ser cortado. Se eu fosse o Cudê, eu cortaria o Nico Hernandes. Por quê? Porque o Gumalo pode fazer tanto a zaga como a lateral direita. E tu já tá relacionando o Tauan Lara na esquerda, então tu não precisaria exatamente do Nico Hernandes. Acho que o Nico Hernandes seria a melhor opção ali de corte, porque o Gumalo também é um zagueiro, assim como o Nico, e ele pode fazer a lateral direita, por exemplo, se o Fabrício Bustos não tiver à disposição. Então, eu, se fosse o Cudê, descartaria, né, o Nico Hernandes para essa partida contra o Goiás, mas vai ser um problema que a gente só realmente vai descobrir a partir da sexta-feira, tá bom? Outra informação que eu quero te trazer agora é exatamente sobre essa cobrança que foi feita após a vitória contra a equipe do Bolívar por 2-0 e classificação para a semifinal da Comebol Libertadores, que garantiu o Inter 12 milhões de reais e até agora 44 milhões já ganhos dentro da Comebol Libertadores, que fez o Inter recuperar aquilo que tinha perdido com a eliminação na Copa do Brasil.
O que eu quero te trazer de informação é que após a vitória, inclusive saiu no vídeo dos bastidores do Internacional, o técnico Eduardo Cudê dizendo para os jogadores do Internacional que eles têm uma dívida com o Campeonato Brasileiro e com a torcida. O Inter precisa voltar a vencer no Brasileirão. E isso foi um tom de cobrança. E uma cobrança muito boa, porque todo mundo sabe que o Inter não vive um bom Campeonato Brasileiro, tem apenas 25 pontos, está na segunda parte da tabela, 14ª colocação. Vai pegar agora o Goiás, que tem o mesmo número de pontos do Internacional. Então, para o Inter, essa vitória contra o Goiás no Serrinha, por mais que seja difícil de jogar lá, o Goiás conquistou a maioria dos seus pontos dentro da sua casa, mas o Inter precisa voltar a vencer. Já são 9 jogos dentro do Campeonato Brasileiro, se não vencer o Goiás, vai ser o 10º jogo sem vencer no Brasileirão. Então o Cudê, mesmo após a classificação, mesmo após toda a festa, o Inter agora tem que mudar a chave. O Cudê deixou isso muito claro ali dentro do vestiário, esse comprometimento e essa cobrança de voltar a ganhar dentro do Campeonato Brasileiro. Como ele disse, né, tanto os jogadores como a comissão técnica tem uma dívida com a torcida quanto ao Campeonato Brasileiro. Porque todo mundo sabe, o Inter tem um elenco suficiente, se quisesse, para ficar no G4 ou até mesmo no G6. Isso ninguém discute, a capacidade que esse elenco tem do Inter dessa temporada. O problema é que a 14ª colocação não é exatamente o que esse elenco do Inter pode produzir. O Inter tá produzindo muito menos. Óbvio que tem, nos últimos jogos, principalmente do Brasileirão, vem tendo diversos erros de arbitragem. Teve erro de arbitragem contra o Red Bull Bragantino, teve erro de arbitragem contra o Flamengo, teve erro de arbitragem contra o Fortaleza. Só aí a gente tá falando de 7 pontos que o Inter poderia ter ganhado com auxílio do árbitro de vídeo, que acabou não se interferindo nesses lances polêmicos. Mas apesar disso tudo, o Inter tá devendo dentro do Brasileirão, e é isso que o Cudê quer resgatar. Esse time que joga bem a Libertadores, fazer jogar bem também um Campeonato Brasileiro. Um time que está acostumado agora a jogos importantes também tem que estar acostumado a jogos do Campeonato Brasileiro que não são tão importantes assim, tá bom? Outra informação também que eu quero te trazer a partir de agora, passando agora um pouco sobre a Libertadores, eu quero te falar que o Inter pode ganhar até 100 milhões de reais caso seja campeão. Isso porque agora na semifinal, se o Inter passar o de Fluminense ou de Olímpia, o Inter, entre aspas, obviamente, já está garantido como vice-campeão da Libertadores. Isso vai fazer o Internacional arrecadar 36 milhões de reais. 36 milhões de reais são pagos para o clube que for vice-campeão da Libertadores. Como todo mundo sabe, o Inter já ganhou 44 milhões. Com esses 36 milhões, o Inter poderia, né, chegar a 80 milhões de reais ganhos. Só que se o Inter vencer a Libertadores, aí sim o Inter pode ganhar 100 milhões de reais com a premiação do campeonato. Então é algo que está sendo muito também colocado em consideração, porque é uma premiação muito alta. Tá certo que dentro desse valor tem o bicho para os jogadores, né? O bicho de ser campeão. Boa parte dessa premiação vai para o bicho dos jogadores, mas ainda assim é um valor muito interessante de premiação que pode chegar ao Internacional, e algo que também está sendo falado internamente, até mesmo para, querendo ou não, né, motivar também até mesmo os jogadores, comissão técnica e funcionários do clube, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreva no canal, volto logo mais com as informações, valeu, falou e fui!